abram suas Bíblias no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28. Os versículos 19 e 20 contêm o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe em nossos corações a sua palavra. Oremos. Ó Deus e Pai, que assim seja, para a glória do teu nome. É o que te pedimos na mediação de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você pega os evangelhos e lê os relatos após a ressurreição de Jesus, você vai chegar à conclusão de que Jesus teve apenas e praticamente um assunto principal para tratar com os discípulos. Este assunto se refere à missão da igreja. E esta missão envolve missões. Ou, em outras palavras, missões é a coluna vertebral da missão da igreja. Não é a razão principal da existência da igreja, nem a atividade suprema da igreja. Isso nós vamos ver mais adiante. Mas a preocupação de Jesus era no sentido de que, após o evento cruz-ressurreição, após sua morte e ressurreição, após o fato de que os discípulos agora teriam uma revelação plena acerca de quem era Jesus e teriam as boas notícias para pregar ao mundo, que agora Jesus se dedicasse especialmente a isso, a incutir neles o senso de urgência da missão. Para que os irmãos possam fazer uma ideia, a cruz e a ressurreição de Jesus, e especialmente a sua cruz, é o evento central em todas as Escrituras. O Novo Testamento faz mais de 190 referências à cruz de Jesus e sua ressurreição. O Evangelho de João, alguém já fez os cálculos matemáticos, dedica amplo espaço àqueles 3 últimos dias da vida de Jesus. E que se João dedicasse o mesmo espaço para todo o ministério de Jesus, o seu evangelho teria mais de 8.000 páginas. Por aí os irmãos podem observar o quanto o foco dos evangelistas se volta para a morte e ressurreição de Jesus. Agora vamos supor que esses relatos não estivessem presentes. O de Lucas, que enfatiza a tarefa pedagógica da igreja, de Marcos, que enfatiza o evangelismo, se pregar a cada criatura aquela pesca com anzol e não com rede, aquele ganhar 1 a 1. E o de Mateus, que envolve a plantação de igrejas através da ordenança do batismo, do ensino contínuo e pleno de tudo aquilo que Jesus disse e fez. Se nós tirássemos também a grande comissão no relato de João e de Atos, capítulo 1, se tirássemos tudo isso, como é que ficaria a obra de missões
e a nossa responsabilidade diante da tarefa missionária. E eu respondo aos irmãos que a nossa responsabilidade permaneceria inalterada. Missões não é uma responsabilidade da igreja porque Jesus disse essas palavras. Porque esse é um imperativo que ele colocou sobre a igreja. Mas missões é um imperativo para a igreja porque ela surge da própria natureza de Deus. As definições que nós encontramos na Bíblia acerca de Deus se centralizam em 3 pontos. Deus é santo, Deus é amor e Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Essas 3, a santidade de Deus, que tem a ver com a sua justiça, com a sua perfeição absoluta, e também a declaração de que Deus é luz, e significa que Deus não pode ser contido, que não há nenhum obstáculo que possa se levantar diante de Deus. E o amor, que mostra a essência da natureza de Deus. Todas essas 3 designações, elas mostram que Deus não é um Deus que se escondeu. Não é um Deus afastado das suas criaturas, mas é um Deus que se mostra como a luz. É um Deus que se relaciona porque é amor. É um Deus santo que estabelece a sua justiça e requer a perfeição da sua obra e que o leva a estabelecer e manter a sua soberania sobre toda a sua criação. Deus, então, é um Deus que se move na direção de outras pessoas que Ele mesmo criou. E esse mover de Deus em relação aos homens é a essência da tarefa missionária da igreja. A obra da igreja é a obra de Deus. A tarefa da igreja é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é estabelecer esse relacionamento com as suas criaturas que foi quebrado pelo pecado. Quando nós pensamos na tarefa missionária, não devemos pensar que esta tarefa missionária é algo que surgiu há 2000 anos atrás, é muito anterior a isso. A carta aos Efésios fala sobre o propósito eterno de Deus. Diz que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Em outras palavras, quando Deus criou o homem, já sabia todo o preço que estava envolvido nesse processo criador. Já sabia que o homem iria pecar e já tinha todo o plano esquematizado no seu coração da redenção e da restauração do homem, ou seja, da obra, da missão de procurar o homem e de redimi-lo de seus pecados. A Bíblia diz também que nós fomos criados para a glória de Deus. Não significa isso que Deus seja uma pessoa que tenha criado tudo o que criou para o seu convencimento pessoal. A Bíblia declara que Deus é zeloso de adoração e de culto, e o primeiro pecado específico declarado nas Escrituras, depois da declaração de que só Deus, é o pecado da idolatria. Não devemos fazer imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. Que Deus é zeloso do culto que devemos prestar a Ele.
que este zelo de Deus não tem nada a ver com o fato de que Deus transgride a orientação de sua palavra, que declara que o amor não busca os seus próprios interesses. Deus busca os interesses dele. Deus busca os seus próprios interesses porque não há interesses superiores a esse. Deus zela pelo culto a Ele porque não há nenhum outro ser superior a Deus. Deus jamais se encurvaria diante de outro ser. Ele mesmo não seria idólatra. E porque Deus é Deus, o relacionamento com Deus é esse relacionamento de culto. Através disso, nós podemos dizer que a tarefa suprema da igreja é a adoração. A obra missionária é uma obra de buscar adoradores para o Senhor, de converter aqueles que não adoram a Deus a que adorem a Deus. Jesus disse isso. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que assim o adorem. Missões é esta procura de Deus. É esse ato através do qual Deus se utiliza da igreja para procurar adoradores, para converter pecadores rebeldes em adoradores a Deus. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, todas as criaturas. A obra missionária terá terminado. A evangelização não existirá, mas a adoração persistirá eternamente. A primeira coisa que deve um missionário ter dentro de si é esta consciência de que ele mesmo é um adorador, e assim todo crente. Se o crente não se vê como um adorador, se ele não percebe as excelências de Deus, a sublimidade de Deus, a grandiosidade de Deus, ele não tem o que dizer aos outros, a não ser um evangelho trocado em que Deus não é o centro, mas que o homem é o centro. Há muito desse evangelho por aí. Você precisa de ir na igreja. Você está vendo que você vive com enfermidades? Você precisa. Lá você vai encontrar a cura. Ou então a tarefa social, por mais urgente e necessária que seja, ela não pode estar em primeiro lugar, porque não é o homem que ocupa o lugar central na agenda da igreja, é Deus. A tarefa social, ela existe porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por causa de Deus tem valor. E aqueles que desenvolvem essa tarefa devem desenvolver essa tarefa tendo como transfundo a pessoa de Deus e não simplesmente o ser humano. Nós vivemos numa época humanista, uma época em que se crê que o homem pode restaurar o homem, uma época em que se crê que quando um homem erra contra a sociedade, quando tira a vida de um ser humano por uma bagatela, por uma banana podre, quando o homem faz alguma coisa, que a sociedade tem o poder de restaurá-lo através do sistema prisional. A experiência mostra que isso não é verdade. Na verdade, o homem centralizado em si mesmo se perde cada vez mais, e também a igreja. E nós que somos crentes da mesma maneira. É por isso que Jesus, antes de mandar aos discípulos irem, chamou os discípulos para estarem com ele.
Antes que fossem falar dele, que o conhecessem de perto e profundamente. Missionário, crente, evangelista, não consegue levar outras pessoas a adorarem a Deus se não adoram esse Deus. Esta é a razão porque, antes de fazer a obra de Deus, nós temos que nos expor à comunhão com Deus, ao contato com Deus, para que o Espírito de Deus faça em nós a sua obra. A adoração, então, está no âmago da obra missionária da igreja. Que todos os povos bendigam a Deus e adorem o seu santo nome. Mas para isso, Israel e a igreja, Israel no Velho Testamento e a igreja no Novo Testamento, devem ser esses testemunhos de adoração a Deus, da excelência e da grandiosidade de Deus. Cada vez que nós dizemos num culto, só Deus é digno de louvor e adoração, nós estamos afirmando a necessidade da obra missionária. Porque há muitas pessoas que adoram outros deuses que não é o Deus verdadeiro revelado na pessoa de Jesus Cristo. Alguém já disse que até que Jesus Cristo volte, ou enquanto houver alguém que adore outro Deus que não seja Deus, a obra missionária ainda está aberta diante da igreja como um desafio e como uma tarefa a ser cumprida. Conclamar os homens a que adorem a Deus, trabalhar para que os homens se tornem adoradores de Deus, mostra também a forma como a igreja vai desenvolver a sua missão. Um dos grandes problemas do cristianismo institucionalizado da Idade Média, aquele cristianismo politizado que dominava nações, era a compreensão de que as pessoas poderiam ser tornadas cristãs pela força, pelo poder dos exércitos. E aí vieram as cruzadas para converter muçulmanos ao Evangelho e libertar Jerusalém, e uma matança tremenda que tem suas repercussões até hoje na história, no relacionamento entre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Adorador não se consegue pela força das armas, mas pela persuasão, pela pregação, pelo anúncio da grandiosidade de Deus. Nós sabemos, e já ouvimos muitas vezes, que Mahatma Gandhi, enquanto viveu na África do Sul e entrou em contato com cristãos, declarou que por Cristo ele se tornaria um cristão, mas que não era um cristão por causa dos cristãos. Ele estava se referindo à maneira conforme os cristãos viviam. Agora, o que eu não sabia é que o ateu Einstein, judeu ateu, tinha também ideias e sentimentos em relação ao universo que o tornavam, de certa forma, religioso. Esse foi um testemunho de um dos seus mais íntimos colaboradores. Einstein ficava estupefato diante da perfeição do universo e da sua grandiosidade. Para que os irmãos façam uma ideia, uma galáxia, ela tem cerca de 100 bilhões de estrelas. É isso que é calculado hoje, com os recursos de observação que o homem tem hoje. Anos atrás se pensava que era muito menos. Séculos atrás, menos ainda. Mas a proporção que o homem consegue vasculhar o universo, esses números crescem. Mas hoje se crê que cada galáxia possui cerca de 100 bilhões de estrelas, semelhantes ao Sol. E que existem no universo mais de 1 milhão de galáxias. Einstein, quando pensava nessas coisas,
quando reduzia essas coisas às suas fórmulas matemáticas e físicas, ele ficava impressionado. E esse íntimo colaborador dele disse que Einstein não se tornou um cristão porque os cristãos não adoravam a Deus com o devido respeito. Os cristãos, ele diz, na visão de Einstein, ofereciam um culto a Deus que praticamente se reduzia à blasfêmia. Ele tinha noções de blasfêmia através de sua origem judaica. E ele então dizia o seguinte: é impossível crer na existência de um Criador de tudo isso que está aqui e não ficarmos extasiados, estupefatos diante desse Deus. Culto cristão deveria ser uma manifestação tremenda de alegria e também de respeito. Um dos problemas das nossas igrejas e do cristianismo é a oscilação pendular. Primeiro se tinha uma ideia acerca de culto e enfatizada no respeito. Eu me lembro que aqui em nossa igreja, quando eu cheguei, ninguém subia a essa plataforma sem paletó e gravata se fosse do sexo masculino, a não ser bebê na apresentação. Estava liberado de vir sem paletó e gravata. Mas depois disso, se era culto de crianças, os assistentes infantis vinham de gravata. Eu me lembro uma vez que eu morri de pena. Estava o Lulinha. Lulinha estava aqui e o pai, acho que para fazer um nó de gravata de adulto, né, que ele colocou no filho, e para a ponta da gravata não ficar passando do joelho, não estar chegando lá no tornozelo, para dar o final da gravata mais ou menos por aqui, o nó ficou mais grosso que o pescoço do Lulinha. E eu olhando para aquele garoto e pensando, se esse menino saísse do apartamento, da casa dele, lá na Rude, eles moravam nessa época lá, e a garotada do prédio visse ele com essa gravata, ele ia pagar um mico tremendo. Isso em nome do respeito a Deus. E esses excessos que nós cometíamos. Hoje nós estamos do outro lado. Pouca noção de respeito para se enfatizar a alegria. E eu creio que como igreja nós devemos manter um equilíbrio entre as duas coisas. Igreja não é igual à feira. Igreja não é o mesmo lugar que a praia. Igreja não é campo de futebol. Culto é alguma coisa que deve juntar isso, esses dois testemunhos de alegria diante de Deus, mas de compreensão de sua sublimidade e de alguma manifestação de respeito a Deus. É bem verdade que o respeito não se localiza apenas nas roupas. É bem verdade isso. Mas é verdade que culturalmente, através da maneira conforme nós nos vestimos, nós estabelecemos alguma ação, alguma noção de respeito nisso. Culto, então, é a base da obra missionária. Nós precisamos levar a outros esta grande verdade de que Deus é sublime, merece a nossa adoração e vivemos para a sua honra e para a sua glória. É, pois, da natureza de Deus que surge, que emerge a responsabilidade missionária da igreja. Se cada crente
meus irmãos, chegasse aqui a cada domingo, se cada pregador, se cada ministro da palavra de Deus subisse ao púlpito com esta sensação, com este sentimento da sublimidade de Deus e da sua grandiosidade. Se cada um de nós chegasse aqui e voltasse para casa sabendo por convicção no coração de que teve um encontro pessoal com Deus, nós seríamos transformados cada vez que estivéssemos na casa de Deus, porque é impossível estar diante de Deus e não mudar de alguma maneira. Se nós chegássemos aqui e saíssemos daqui dizendo: eu estive diante de Deus, eu falei com Deus, eu cantei para Deus, eu declarei a Deus o meu amor, e isso nos fortalecesse, não precisaríamos fazer campanha para se convidar outras pessoas para virem aqui. A alegria, a experiência de cada um de nós já nos moveria na direção de outras pessoas para dizer: venha conosco para ser abençoado, venha comigo. Não há momento mais feliz na minha vida do que o momento em que eu me reúno com a família de Deus para adorar a Deus. A igreja seria essa marcha, seria esse exército invencível no mundo, esse exército contra o qual não surgiria nenhum oponente digno de enfrentar a igreja, se nós simplesmente fôssemos este povo que adora a Deus em espírito e em verdade, e que o Pai está procurando. A grande comissão está diante de nós. É uma ordem explícita do Senhor, numa proposição, com palavras, para ser claro, mas se olharmos para a natureza de Deus, veremos isso. Missões é decorrência disso, de que Deus é bom, de que Deus é luz, de que Deus é amoroso, de que Deus nos criou para a sua honra e glória, e de que nós somos nós mesmos e exercemos o nosso maior valor quando nos aproximamos de Deus, nos curvamos diante dele e o adoramos. Não há nada que torne o homem tão humano, tão homem, como encontrar-se com Deus e adorá-lo. Este é o fundamento de missões. Alegrem-se os povos, bendigam as nações, e diga-se entre todos os povos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oremos. Tu vês, ó Deus, o nosso coração. Tu vês as divisões do nosso pensamento e atenção. Tu és luz que devassa tudo que está diante dos teus olhos. Tu sabes quanto nos aprisionamos àquilo que vemos, ao dia a dia de nossa vida, às nossas preocupações com o que comer e vestir, quando nos esquecemos que o Senhor é o nosso Pai, quando nos esquecemos que temos um Deus amoroso, digno da nossa adoração e louvor. Temos estado todo esse tempo aqui na tua casa mais uma vez. Alguns de nós aqui viemos por dever. Outros aqui viemos por falta de coisa melhor para fazer.
outros viemos para encontrar pessoas. Mas tu sabes, aqueles que aqui estão, que vieram por causa do Senhor. Ó Deus, multiplica entre nós aqueles que te adorem em espírito e em verdade. Que nós sejamos uma igreja que tem consciência clara da tua majestade, da tua sublimidade, da tua excelência, da tua grandeza, da tua perfeição, da tua glória, do teu amor, ó Deus, da tua bondade e misericórdia para conosco. Que sejamos esta igreja que se curva diante de ti e se levanta diante do mundo e enfrenta o inimigo e as suas hostes, e enfrenta o pecado cheio de poder, porque te viu, porque compreendeu quem o Senhor é, e ao compreender quem o Senhor é, se achou e compreendeu quem é. Ó Deus e Pai, que o teu Espírito nos mova a cada dia e a cada momento a vivermos um relacionamento contigo de dependência, de adoração. E que diante disso, ó Deus, nós não vivamos para os nossos projetos pessoais, mas para o teu projeto universal de conquistar cada criatura. Que por causa disso contribuamos com generosidade para a obra missionária, para que o teu nome seja enaltecido, para que a tua honra seja declarada, para que a tua glória seja manifesta. Ó Deus, ajude-nos a perceber isso. Que não estamos praticando missões porque temos uma religião superior. Que estamos praticando religião não para levarmos uma cultura e melhorarmos a vida de outras pessoas que não te conhecem, mas que praticamos missões porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de louvor e adoração. Em nome de Jesus.